Descendo aqui.
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Desejável, desejável, anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você. 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 Eis o nosso clamor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Queremos ver-te, Senhor.
mim desceu, sentiu as minhas dores, minha dívida pagou. Sou livre por sua morte, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Oh. Meu nome em seu coração, minha dor sobre os seus ombros, desfez todo meu pecado. Sua cruz por minha salvação. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Amor maior não há, amor maior não há, por mim se entregou. Amor maior não há, amor maior não há, amor maior não há, Como teu Jesus, por mim se entregou. Amor maior não há, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Oh, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Yeah, Cordeiro. Se entregou por mim. Amor maior não há, maior, não há. Eu te amo. eu te amo. Amor maior não há, não. Amor maior, Eu te amo. oh, Yeah, yeah. Jesus.
Shalom, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar hoje, neste domingo, uma palavra que Deus tem falado ao meu coração já há algumas semanas. E eu acredito que aquilo que Deus vai fazendo individualmente em cada um, ele alcança o seu potencial, como diz lá o Rema 2012, quando isso é compartilhado. Então eu quero compartilhar aquilo que tem queimado no meu coração e o meu desejo, a minha oração por você é que o Senhor te responda algumas das tuas indagações, algumas das tuas dúvidas, que Ele fale realmente contigo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, que, ó Deus, o nosso coração tenha a convicção de que o Senhor está nos dizendo algo diretamente, pessoalmente, ministerialmente, ao Ministério Ágape da Restauração, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não esqueça de dar o seu like, de fazer comentários, de participar ativamente e recomendar os vídeos que nós temos aqui no canal para amigos, para parentes, para que isso aumente, né, o alcance da palavra do Senhor. Irmãos, o que Deus vinha me falando? A respeito de sacrifício. E muitos de nós temos uma dificuldade de entender algumas coisas por causa das palavras que a Bíblia usa, alguns textos, parece até que há uma contradição muitas vezes, e muitas vezes é só uma questão de interpretação, é uma questão de vocabulário, é uma questão de tradução. Mas, por exemplo, nós pensarmos assim, bom, já acabou o tempo do sacrifício, Deus não requer mais sacrifícios, e de certa forma isso é verdade, não há mais necessidade do sacrifício de holocaustos, aquele sacrifício em que para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para oferecer a adoração a Deus, precisa sacrificar a vida de um animal. Até porque o sacrifício completo para a redenção das nossas vidas já aconteceu com Jesus, entregando a si mesmo como cordeiro, né, como sacrifício, ele mesmo sendo o sacerdote e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Para que esse sacrifício? Para que o Senhor, para que Deus aceitasse esse sacrifício para a redenção dos nossos pecados, para pagar a dívida que jamais nós conseguiríamos pagar. Então Deus pagou essa dívida, Jesus pagou essa dívida, sacrificando a si mesmo para o perdão dos nossos pecados. Mas isso não nos isenta de ter a nossa cota de sacrifício. E quando eu falo sacrifício aqui que eu estou falando, não estou falando de sacrifício cerimonial, mas sim a cota do nosso esforço, da nossa dedicação, do preço a ser pago por nós para alcançar de Deus, né, muitas coisas. Então eu quero compartilhar isso que Deus está falando ao meu coração e eu creio, irmão, firmemente, eu creio, meu querido, minha querida, que se nós realmente pagarmos o preço devido para alcançar as coisas, nós alcançaremos. O nosso Rema de 2019, inclusive o trecho todo foi lido pelo pastor Cícero no domingo passado, mas eu quero ressaltar só uma sentença do Rema 2019, que diz assim: as expectativas por colheitas são maiores para este tempo e as semeaduras passadas não ficarão sem a ceifa. Então, olha o que diz aqui, que há uma colheita realmente para ser feita. Nós temos uma ceifa, nós temos que ceifar. Realmente há algo grande no nosso futuro para nós alcançarmos. Agora, será que isso vai ser alcançado sem que se pague um preço?
Vamos pensar na questão da colheita. Como colher se não há quem plante? Se não tiver um trabalho de plantação, um trabalho de semeadura, né? Só vamos colher aquilo que nós semearmos, ou seja, exige um trabalho, exige um esforço, uma dedicação, exige um planejamento, exige um trabalho real da nossa parte para alcançar um resultado. Então, logo aqui no Rema diz que nós alcançaremos a nossa ceifa. Haverá um tempo de colheita, mas tem que haver um tempo de semeadura, né? Nós não podemos colher aquilo que não plantamos. Precisamos, então, pagar o preço para adquirir a colheita. Além disso, eu creio que muito se pensa assim, porque a palavra de Deus diz que a nossa própria salvação, a nossa salvação em Cristo Jesus, ela se dá pela graça, mediante a fé. Então, a graça, que é algo de Deus, que a gente costuma dizer assim, a graça é algo dado por Deus sem merecimento. E é realmente, porque não é pelas nossas obras, não é pelo nosso esforço que nós conseguimos alcançar tão grande salvação. Mesmo assim, há necessidade de uma ação da nossa parte, que é a fé. Então, a salvação é pela graça, mas é mediante a fé. Então, existe algo que nós precisamos fazer da nossa parte, que é crer, receber, abrir o coração, acreditar naquilo que Deus está fazendo, crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele é aquele Messias que estava sendo prometido e que Ele veio, e abrir o coração para este Salvador, para Jesus. Então, existe a questão da nossa fé. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que quando nós pensamos que a salvação é a graça de Deus, algo imerecido, muitas vezes nós pensamos que então nós precisamos apenas agradecer pelo amor dele e dizer, Senhor, poxa, como foi maravilhoso, Senhor, mesmo eu sendo pecador, o Senhor vem com a sua graça e me salva e me tira dos pecados, o Senhor vem e restaura a minha vida. Só o Senhor mesmo para fazer algo assim. Aí, quando nós paramos aí e não entendemos que há uma continuidade, quando o Senhor nos salva, Ele nos salva para uma finalidade. Olha o que diz justamente esse texto que fala da salvação, que está em Efésios 2, de 8 a 10. Diz assim, principalmente o trecho final, que diz assim, para as boas obras foi que Ele nos salvou. Para as boas obras, porque somos criaturas de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, até a salvação, que é pela graça, no final ela resulta que, mesmo não sendo a salvação pelas obras, ou seja, não são as nossas obras que nos faz alcançar a salvação, o Senhor nos salva para as boas obras, para praticar as boas obras, para pagar um preço, né? Não é uma questão de negociar com Deus, não. Ele já pagou o preço pela nossa salvação. Agora nós somos dele. É o que diz aqui, nós somos criação de Deus, feitura sua, criada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, sempre há uma necessidade de nós fazermos algo, de nós respondermos a Deus com algo da nossa parte. Olha que Mateus 13, 44 diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro num campo, em que o homem achou e escondeu, pelo gozo dele. Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, o que está dizendo aqui, que mesmo aquele homem tendo achado,
ele precisou então pagar um preço por aquele tesouro. E quando Deus está falando desse tesouro, fazendo essa alegoria, inclusive na continuidade desse texto, fala que ele encontrou um diamante, então ou uma pérola, ou algo de valor. Ele então vende o que ele tem, ou seja, ele usa os recursos que ele tem para comprar, para adquirir, ou seja, há necessidade no reino de Deus que se pague preço para alcançar aquilo que o reino de Deus oferece, para aquilo que Deus disponibiliza para nós no reino de Deus. E não são poucas coisas que Deus disponibiliza para nós no seu reino, mas está dizendo aqui que há necessidade de pagar um preço. E aqui eu quero, para que nós entendamos ainda mais a respeito disso, da necessidade de que precisamos fazer algo para ter colheita, para nós realmente recebermos de Deus algumas coisas do seu reino, que há necessidade de um preço a ser pago. Eu quero contar aqui um fato que aconteceu com Davi. Em determinado momento, Davi vinha ganhando as guerras e ele se orgulhou e começou a querer saber o quanto o seu exército era poderoso, o quanto eles eram grandes, o quanto Israel, Judá estava realmente poderoso nos seus exércitos. O que fez Davi então? Ele fez um recenseamento, uma contagem para saber de quantos guerreiros ele tinha e levaram algum tempo, fazendo esse recenseamento e meses. E aí depois de algum tempo se contabilizou que ele tinha 1.300.000 soldados com espadas. E isso subiu como um orgulho para Davi. Só que no exato momento em que ele sabe disso, em que ele poderia ali se orgulhar de realmente ter um grande exército, a consciência dele, justamente por ele conhecer o Deus a quem servia, acusou algo em seu coração, em que ele disse assim: fiz algo errado. Eu não estou confiando em Deus, eu estou confiando no meu exército. Eu não estou colocando a minha confiança no meu Senhor. Eu estou aqui me guiando, me colocando como um grande guerreiro, um grande governante, um grande rei, por causa do exército que eu tenho, não por causa do Deus que eu sirvo. Lembrando que Davi já derrotou no passado um grande guerreiro com a força do Senhor. Ele sabendo que ele derrotaria Golias, não com a força dele, nem com a força de um exército, mas com a força e com o poder de Deus. Ele já conhecia Deus nesse sentido. E aí o que aconteceu? O profeta Gade chegou a ele e disse: olha, o Senhor, ele vem com juízo sobre você e te deu 3 alternativas. Davi então escolhe a terceira alternativa, de cair nas mãos de Deus, dizendo: eu não quero cair na mão dos meus inimigos, eu não quero que a situação seja externa, eu quero cair nas mãos do meu Deus, porque Ele é justo, é bondoso, é misericordioso. E Deus então aceita e manda uma praga sobre o povo, justamente sobre os homens daquele exército. E quando chega um número de 10.000 soldados mortos, Davi se desespera e vai na presença de Deus e diz: olha, não é justo que as ovelhas paguem pelo pastor, Não é justo que eles estejam morrendo quando o pecado foi meu. Então Gade diz para ele: então você precisa ir à eira de Araúna, adquirir ali a eira desse homem e oferecer um sacrifício para Deus. Quando Davi chega ali naquele lugar,
Araúna, que já conhecia Davi, diz: ó rei, né, o senhor merece tudo, grande rei. E diz para ele: olha, está aqui a eira, e pode pegar os bois também para o sacrifício. E aí o que aconteceu? Davi diz algo surpreendente, porque ele podia fazer como talvez muitos de nós faria, né? Ok, Deus está me abençoando, Deus está colocando para mim algo, está me dando algo, porque Deus está me aprovando. Então, olha só, eu vim aqui oferecer um sacrifício e Deus já me deu aqui o que eu preciso para fazer esse sacrifício para Ele. Ele poderia dizer isso. Talvez é assim que em algumas situações nós raciocinamos, que algumas coisas que nós pensamos ser bênção de Deus, talvez não seja. Então, ele, naquele momento, justamente por causa do relacionamento de Davi com Deus, de conhecer o coração de Deus, de saber como as coisas funcionavam, ele entendeu que mesmo ele sendo rei, que mesmo aquele homem dizendo: olha, não precisa comprar, está aqui, a eira é tua. E não só isso, eu te dou aqui os bois, eu te dou a junta de bois, eu te dou o arado, tudo para você oferecer esse sacrifício. E olha a resposta de Davi, 2 Samuel, capítulo 24. Então, você pode ler ali a partir do versículo 18. Porém, aqui no versículo 24 diz o seguinte: porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, escute isso, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos, ou seja, sacrifícios, que não me custe nada. Davi, então, o que ele fez? Ele comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Aqui tem uma lição muito forte, que Deus, ele aceitou, recebeu de Davi o sacrifício, porque o sacrifício foi feito de fato por Davi. Não só o ato, não só de fazer ali o culto, não só de fazer a celebração, não só de oferecer algo para Deus, mas aquilo que ele ofereceu era dele e não de outro. O preço, se ele aceitasse a oferta de Araúna, quem estaria pagando o preço seria Araúna. Mas Davi disse: eu não vou oferecer nenhum sacrifício a Deus que não me custe preço, que eu não tenha que realmente dar a minha parcela. E aqui, muitos de nós estamos errando. Muitos de nós estamos oferecendo, de certa forma, a Deus aquilo que não nos custou, apenas está custando a outros, o sacrifício de outros. Então, nós temos que entender que há necessidade, sim, de nós termos aquele coração como o coração de Davi. Não vou oferecer para Deus algo que não me custe. Tem que ser algo que me custe. Tem que ser algo que eu realmente pague o preço por isso. E aí vai ter o resultado. Vamos raciocinar aqui em relação ao nosso exemplo maior. Quem é o nosso exemplo maior? Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele chegou ao máximo, né, de reconhecimento e ainda será reconhecido por toda a criação como o Senhor de todas as coisas. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará de que Jesus é o Senhor. Por enquanto, nem todos reconheceram, mas o principal para ele reconheceu. Quem é o principal para ele? O Pai, Deus. Ele foi aceito por Deus. Deus o aprovou. Deus aprovou o sacrifício de Jesus. E Jesus
alcançou o nome que está acima de todo nome. Deus deu a ele, Deus deu reconhecimento de que ele é Senhor, de que Jesus é Senhor, e colocou Jesus assentado à sua direita, justamente porque Deus aceitou o sacrifício do seu filho. O que aconteceu? Para Jesus alcançar isso, ele pagou o mais alto preço, para ele alcançar a mais alta posição, para Jesus alcançar a posição mais elevada de se assentar à destra de Deus, ele pagou o preço para isso. Ele se sacrificou pagando o preço e ele derramou o seu sangue, entregou a sua própria vida, mas a sua vida toda foi um sacrifício. Toda a sua existência na terra foi um sacrifício, foi um esforço, foi uma dedicação, foi obediência. E esses pontos aqui eu quero ressaltar de forma especial. Mesmo algo que eu achei interessante é que mesmo na tentação de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo ali no deserto, tendo ele fome, estava ele ali faminto, e ele tinha realmente autoridade, poder da parte de Deus, que já tinha dito: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Houve uma tentação sobre ele, sobre Jesus, e a tentação foi que se ele, como ele estava com fome, se ele dissesse às pedras se transformem em pão, aquelas pedras se transformariam em pão e ele poderia comer. Mas aquele não era o propósito de Jesus estar ali. Não era aquele momento de Jesus se servir, né? Então não era aquilo. Ele estava, na verdade, fazendo algo que era um sacrifício, que era uma dedicação, um preparo de Jesus. E o diabo acabou ajudando nesse propósito. Em que sentido? Quando o diabo chegou para ele e disse assim: olha, você pode ter tudo o que você quiser, inclusive dizendo assim: todos esses reinos eu te darei, todo esse reino eu te darei. Quando ele falou isso para Jesus, ele estava oferecendo o reino sem a necessidade de Jesus fazer um sacrifício ou o sacrifício para Deus, de entregar a sua vida. E ele então receberia o reino sem a necessidade de morrer. Mesmo assim, o detalhe que eu acho interessante aqui é que mesmo assim, mesmo não tendo Jesus não tendo a necessidade de fazer aquele sacrifício para que o diabo desse o reino para ele, mesmo assim o diabo cobrou um preço. Ele disse: tudo isso te darei se você se prostrar diante de mim. Até o diabo cobrou o preço de Jesus, que ele não iria receber o reino de qualquer forma. Ele poderia dar o reino da terra para Jesus, mas Jesus teria que pagar um preço. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu começo aqui a dar uma série de preços a serem pagos. Quando eu estou falando desse sacrifício, essa parte que nos cabe, isso que nós precisamos fazer para avançar, para ter uma colheita, eu estou falando aqui de níveis de esforço, de sacrifício. E aqui diz, o próprio Senhor Jesus diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Embora o reino nos tenha sido dado por Deus, mas a conquista dele, e você sabe disso, você precisa muitas vezes de pagar alguns preços
para avançar no reino de Deus. Muitas vezes se quer que uma pessoa, a gente reconhece uma pessoa quando ela tem o conhecimento da palavra, quando ela tem uma autoridade em Deus, quando as orações daquela pessoa realmente é atendida, e a gente diz, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, uma pessoa com conhecimento. E muitas vezes eu já vi isso, de pessoas pensarem que se ouvirem aquela pessoa, aquela autoridade, aquela pessoa, ou se aquela pessoa que tem aquele nível de conhecimento e autoridade orar, aquilo que ela tem vai ser transferido de qualquer jeito para a pessoa. Não é assim que as coisas acontecem. Essas pessoas que adquiriram conhecimento da palavra, ou um nível de autoridade espiritual na presença de Deus e diante de principados e potestades, todas pagaram um preço, se esforçaram. O reino de Deus, ele exige esforço. Pague o preço pelo conhecimento, pague o preço por avançar no reino em autoridade espiritual, em níveis de unção. Precisa ser pago um preço. Quando Jesus está dizendo que aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino, ele está falando de trabalho, está falando de empenho, está falando de dedicação e muitas vezes está falando de renúncia, né? Sacrifícios exigem renúncia, ou seja, aquilo que você tem, muitas vezes você tem que abrir mão. Esse é o preço. É o que você vai pagar. Você tem já um nível em você. E esse nível ele precisa ser dado para que você possa receber. Isso é um princípio. Muito mais é dado àquele que se oferece. Nós só alcançamos de Deus, nós recebemos o muito de Deus na medida em que nós damos para Deus. Nós podemos ter 100% de Deus, se Deus tiver 100% de nós. Se nós dermos 50% de nós, nós só teremos 50% de Deus. Então, é proporcional ao nosso nível de entrega. Deus só usa plenamente uma pessoa se o seu coração for plenamente de Deus. Amém? Então, exige esforço. Primeiro esforço que eu quero destacar aqui é a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. O que está dizendo aqui? Que acima do nível de sacrifício, voltando, aqui está falando de sacrifício cerimonial, acima daquilo que nós podemos oferecer como sacrifício cerimonial, está a obediência, está em obedecer a Deus, estar em servir a Deus, e aí está o nível de renúncia. Não há como nós alcançarmos avanço no reino se não houver níveis de obediência. Muitos estão ainda com seu coração endurecido em relação a muitos aspectos na vida. Está dizendo, não, vou esperar a hora, né, o tempo, vou ver um momento oportuno, eu vou ver assim, quando der eu caso, quando tiver um dinheiro sobrando eu oferto, quando tiver algo assim, quando eu tiver com uma boa folga financeira eu começo a dizimar. Mas todas essas coisas são questão de obediência. É como o batismo. Muitos estão dizendo, ainda não é a hora, eu ainda não me sinto preparado. Não, essas questões são questões de obediência. À medida em que nós vamos obedecendo nas pequenas coisas, Deus vai nos dando grandes coisas. Esse é um nível de sacrifício que Deus se agrada. Deus está muito mais interessado na nossa obediência e obedecendo aquilo que nós vamos aprendendo. Deus vai nos falando algo como Ele está nos falando hoje, e Ele está dizendo assim, obedeça naquilo que você recebe. E isso Deus vai nos dando mais,
Muitos querem saber, como eu vou alcançar isso? Como eu vou ter revelação? Como eu vou ter esse nível de maturidade espiritual? É justamente pela obediência nas pequenas coisas. É em dar de nós nas pequenas coisas. Amém? Então, em Mateus capítulo 15, versículo 7, está dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre nós. Eu vou já ler o que é que diz Isaías. Então, Jesus está dizendo, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. O que foi que Isaías tinha dito, que vinha profetizado? Exatamente um trecho, mas eu quero ressaltar uma expressão que não está na tradução do Novo Testamento, mas que foi dito por Isaías, lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, que diz assim: eis que assim declara o Eterno. Olha, quando Elias está falando isso, está dizendo da parte de Deus. Ele diz assim: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes. Muitas vezes nós pensamos que o nosso louvor, a nossa adoração são apenas o fruto dos nossos lábios. Na verdade, é o fruto dos nossos lábios, mas não pode ser apenas o fruto dos nossos lábios. Tem que ter acompanhado ao que nós falamos, ao que nós pensamos, tem que haver, então, um nível de obediência, de atitudes que correspondam àquilo que nós falamos, que corresponda àquilo que nós estamos dizendo, falando. As nossas atitudes têm que estar relacionadas às nossas palavras. E está dizendo que Deus se desagrada e chama aquele que apenas... obrigado, Senhor, Deus é muito bom, maravilhoso Deus. Deus, te adoro, tu és maravilhoso, eu te amo, como o Senhor é bom. E não pratica, não tem uma obra correspondente, não se esforça, não se dedica, não tem obediência, não tem uma realização de algo, não tem um esforço de dedicação. Ele diz que sem atitude, em vão, essas pessoas me adoram com os lábios. E Jesus chama de hipócrita. Hipócrita, aquele que tem nos seus lábios toda essa palavra, é uma pessoa enganosa, é uma pessoa sedutora, está ali apenas no nível de hipocrisia. Aquilo que fazemos para Deus está muito mais de acordo do que aquilo que sai dos nossos lábios, que não tem uma correspondência na nossa obediência. Por isso, Jesus cita esse trecho aqui de Isaías 29:13. Visto que este povo se achega junto a mim apenas com palavras, mas sem atitudes. Então, obediência, o trabalho, o esforço, são os preços que nós precisamos pagar. Mas não são apenas esses. Nós precisamos pagar um preço, irmãos, de sacrifícios espirituais, usando as armas espirituais. Eu acho formidável como a Bíblia fala daqueles que não eram da religião judaica, mas que tinham uma confiança em Jesus, como aquela mulher Ciro-fenícia, como o centurião romano e tantos outros que se achegaram a Jesus e pela fé alcançaram algo. Mas quando os apóstolos começaram a fazer a obra ali em Atos dos Apóstolos, tem um relato interessante que vinha falando ali de Pedro, de João, e de repente introduz um novo personagem aqui. Lendo Atos, principalmente a partir do versículo 1 até o versículo 4, aparece uma figura, que é a figura de um homem que foi identificado, chamou a atenção de Deus, Cornélio. Cornélio chamou a atenção de Deus.
Como foi que ele chamou a atenção de Deus? Porque ele estava pagando um preço, mesmo ele não sendo um judeu, mesmo ele também não sendo cristão naquele momento, mesmo ele não tendo ainda conhecido Jesus, não tendo recebido Jesus, não tendo o Espírito Santo. Nós estamos falando de uma pessoa que estava fora ainda da aliança com Deus. Mesmo estando fora da aliança com Deus, este homem pagava um preço diário. E não passou em vão para Deus aquilo, não passou despercebido para Deus. Olha o que diz esse relato ali em Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Então ele era um centurião do governo romano. Ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, estavam fora de uma aliança, mas eles tinham reconhecimento que existia um Deus e temiam a esse Deus. E entre as coisas que ele faziam, olha só o que diz: dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Este homem pagava ou não pagava um preço? Pelo temor que ele tinha a Deus, ele não ficava apenas na retórica, ele não ficava apenas em, eu conheço a Deus, que Deus, vou ficar aqui contemplando, adorando. Não, ele fazia algo, ele ajudava os pobres, o povo. Daquilo que ele recebia, ele socorria outras pessoas. Talvez aquilo que ele queria ofertar, no templo não aceitavam, porque ele não era judeu. Mas ele oferecia para Deus da forma que ele entendia que tinha que oferecer. Ele dava como esmolas. E além disso, ele orava a Deus continuamente. Ele pagava um preço. E esse preço não passou em vão diante de Deus. Olha o que diz: certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E Cornélio, atemorizado, ele olhou para aquele anjo e disse: que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, aquilo tinha subido para Deus de forma a estar na presença de Deus, de forma que Deus não esquecesse aquilo que aquele homem estava fazendo. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e Ele está ali de uma forma maravilhosa, ouvindo a tua oração, vendo aquilo que você faz, vendo as tuas ofertas. O coração, Ele contempla o teu coração quando você está ali fazendo um sacrifício com as tuas ofertas. Quando você está ajudando alguém que necessita, ninguém precisa saber. Você pode fazer isso de forma discreta, de forma silenciosa. Você pode fazer isso no teu quarto. Você pode dar a sua oferta de forma que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo, ou seja, de forma sutil, de forma que as pessoas, sem alarde, Mesmo assim, Deus está vendo. Essas coisas estão subindo na presença de Deus. Todo o preço que você está pagando na semeadura, você vai colher. Justamente porque Deus está vendo. Deus vendo que Cornélio, o que ele mais necessitava era ter uma aliança com Jesus, ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Deus criou uma forma de fazer com que Cornélio ouvisse a palavra do Evangelho e, através de ouvir a palavra do Evangelho, recebesse o Espírito Santo e a salvação. Deus ouviu as orações daquele homem, viu o sacrifício que ele fazia, o preço que ele pagava. Pague o preço. Pague o preço e você vai estar com tudo o que você faz como um memorial diante de Deus. Talvez as pessoas não reconheçam o que você faz,
mas Deus reconhece. Deus vê o que você faz. Por fim, eu quero compartilhar com você só mais um versículo antes de orar com você. Em Salmo 126, versículo 5, tem um texto que ele é muito expressivo naquilo que nós estamos falando, da colheita mediante uma semeadura. Olha o que diz esse versículo: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Irmãos, muito daquilo que nós vamos fazer para Deus, muito daquilo que nós vamos oferecer, muito do preço que nós vamos pagar será feito com lágrimas. Nem tudo será feito de uma forma festiva, nem tudo será feito com júbilo, mas a colheita virá e o júbilo virá. A celebração virá como resposta. Eu acho interessante essa figura de alguém que vai chorando, mas volta sorrindo, celebrando, cantando com júbilo. Ou seja, pode ser que na sua trajetória, naquilo que você está fazendo hoje, e eu creio que Deus está falando com algumas pessoas especificamente, está falando especificamente com você. Algumas das coisas que você está fazendo com lágrimas. Você está fazendo num nível de esforço que está trazendo para você um preço alto de sofrimento, de dor, seja física, seja emocional. Algo que um preço que você está pagando realmente doloroso e que está gerando em você as lágrimas. E muitas dessas lágrimas estão acontecendo assim como acontecia com Cornélio, no secreto, no seu quarto. Talvez muitos estejam olhando para você como uma pessoa forte, como uma pessoa positiva, como uma pessoa que tem uma palavra, mas não sabe o nível de lágrimas que você está derramando. Não sabe o nível de sofrimento, o preço que você está pagando. Mas hoje o Senhor está dizendo claramente a você e a mim, mesmo que você esteja ali semeando com lágrimas, você vai colher com júbilo. Você vai colher com alegria. A sua semeadura será abundante e maravilhosa, porque é Deus que vai possibilitar que isso aconteça. É Deus que está promovendo isso. Ele está dizendo: o seu preço é maior, o preço que você está pagando é maior, porque a recompensa vai ser maior. Aquilo que você vai colher é muito maior do que muitos colherão, porque o teu nível de sacrifício, o preço que você está pagando, realmente vale aquilo que você vai colher. Nada está passando desapercebido diante de Deus. Nada. Deus está olhando cada coisinha, está contabilizando tudo que está acontecendo. Ele não vai deixar nada passar. Pode ser que as pessoas não reconheçam, mas Deus reconhece. Nada está sendo em vão. E a tua colheita, como diz lá o Rema, a expectativa por colheita são maiores para esse tempo, e as semeaduras passadas, aquilo que nós semeamos no passado e aquilo que nós estamos semeando agora, não ficarão sem a sua ceifa, sem a sua colheita. Vamos colher aquilo que estamos plantando. Cada lágrima que está caindo diante de Deus, Deus está recolhendo essas lágrimas, e essas lágrimas estão chegando diante dele e estão diante do trono de Deus, naquelas salvas, e essas lágrimas estão sendo colhidas pelos anjos do Senhor e estão como memorial diante de Deus. Amém? Pague o preço, vale a pena. Você vai colher coisas maravilhosas do reino do Senhor, por causa do nível e do preço que você está pagando. Um preço pequeno vai resultar
numa recompensa pequena. Um preço grande vai resultar numa grande recompensa, numa grande colheita. Deus falou com você nesta manhã. Corresponda ao que Deus está falando com você. Não desista. Siga em frente, pagando o preço que for necessário, porque você vai ter uma grande colheita em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela chegue ao coração de forma profunda, intensa, revolucione a vida do meu irmão, da minha irmã. A partir de hoje, uma transformação. Aqueles que estavam em dúvidas, aqueles que estavam com incertezas, aqueles que estavam com o coração duvidoso, aqueles que estavam se sentindo injustiçados por estar trabalhando, mas não está vendo o fruto do seu trabalho. Que hoje venha essa convicção de que a seu tempo a colheita virá, ao seu tempo será recompensado cada uma das coisas que estão sendo feitas. E aqueles, Pai, que até agora estavam com medo de dar o primeiro passo, com medo de pagar o preço, que estavam ainda no nível ainda de muita timidez em relação a fazer aquilo que precisava ser feito. Que o Senhor dê agora a coragem, dê a iluminação em nome do Senhor Jesus. Que você então rompa nesta manhã de forma grandiosa e avance naquilo que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Um beijo no coração, no ciclo da expansão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Vitória
trono acima está, teu nome imutável Adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar.
Senhor.